lições para a vida, lições que nós podemos tirar, aprender, crescer com esse momento em que estamos, né, todos aí de confinamento, de isolamento social. É um momento realmente inédito em nossa caminhada. E aí, trabalhando esse tema com você, nós refletimos há 2 semanas atrás, em primeiro lugar, sobre os conselhos de Paulo a Timóteo. Refletimos algumas lições para as nossas vidas que devemos pôr em prática para tirar melhor proveito dessa situação. E aí estudamos que precisamos extrair o melhor do pior. Das situações que nos advêm, podemos escolher resmungar, reclamar ou extrair a melhor lição dessa situação. Depois nós vimos que podemos escolher mudar o rumo da nossa história. Tem situações que nós não podemos ficar parados e estacionados. Muito pelo contrário, eu estou vendo que não vai ser um desfecho legal e eu posso mudar o rumo. Então, tome essa iniciativa, dê este passo. É um conselho que o apóstolo Paulo acaba colocando ali para Timóteo. Insista, Timóteo, exorte, caminhe. Mesmo que você não perceba uma mudança, mas isso é de Deus, insista. E também, por último, vimos que devemos semear o futuro que um dia nós queremos colher. Só vamos colher se plantarmos, né? Essa é a lógica natural das coisas. Então, nós podemos, nesse momento, nesta situação de isolamento social, nessa conjuntura toda que estamos vivendo, podemos sim semear, pensando num futuro, pensando em um momento lá na frente, poder colher aquilo que estamos agora fazendo. Depois, num segundo momento, domingo passado, nós estudamos um pouco das lições que nós podíamos tirar com a experiência de Jó, do seu drama, da sua, né, aprendemos que nem todo mal que nós experienciamos na vida é resultado de algo que nós fizemos. A teologia implícita ali no livro de Jó nos ajuda a entender isso, que nem tudo que nós plantamos nós colhemos, ou que nós estamos expostos e suscetíveis a uma tragédia, a um revés nos nossos negócios, a uma doença complicada, e estamos sujeitos até à morte. Mas isso não é um castigo de Deus ou uma coisa semelhante. Você fez, você merece. Não. Jó, ele era uma pessoa que não tinha feito nada para merecer o que ele recebeu. E com ele nós aprendemos, a primeira coisa que nós pensamos na semana passada foi que devemos escolher ser protagonistas de nossas histórias e não vítimas delas. Podemos escolher ser protagonistas, devemos escolher ser protagonistas, devemos nos posicionar desta maneira. Chega de coitadismo, chega de vitimismo, chega de ficarmos à mercê daquilo que está acontecendo. Aquilo que eu não tenho controle, obviamente, eu não queria isso, está acontecendo, mas mesmo assim agora você pode tomar as rédeas e mudar o rumo. É como se você estivesse andando com o carro e a rua foi interditada. Você vai parar a sua viagem por conta disto, ou você vai desviar, mudar e fazer uma nova rota? Assim é que estamos afirmando, devemos ser protagonistas, fazer acontecer, não esperar. E segundo, também aprendemos que o passado, ele nos ensina muitas coisas, mas nós não podemos permitir que o passado imponha cadeias sobre nós. Muitas pessoas, vítimas de situações que foram maiores do que elas, param, ou por causa do passado, de palavras ditas, situações que ocorreram, ficam presas e não conseguem caminhar. Aprenda com o passado, mas não permita que ele te escravize, que ele te aprisione. Também vimos, o último ponto, que devemos ser sensíveis a esse momento, tendo em vista o futuro. Se na primeira vez semeamos um futuro, agora eu tenho que enxergar, espera aí, não dá mais para continuar deste jeito. Então, seja sensível e prevê, né? Pense, o que você pode fazer? Como você pode agir agora para contornar essa situação que afetou você e é inevitável? Ok? Então nós vimos isso nas semanas anteriores, e se você quiser, depois você pode procurar no canal, você pode procurar aí na rede social que você vai encontrar a primeira e a segunda parte dessas lições de vida. Hoje, nós vamos olhar um pouco para Jesus, o nosso mestre, e aprender algumas lições. Jesus é o mestre, né, supremo e maior, só tem a nos ensinar.
E nesse momento eu não vou querer dizer tudo, mas pelo menos 3 ideias aí eu quero refletir, 3 situações que dá para a gente tirar lições com Jesus. E o texto base para a nossa reflexão é esse de João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 14. Eu escolhi a tradução da linguagem de hoje e o texto diz assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza, divina natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Que texto bonito. Lindo também é todo o contexto onde ele se encontra. Esse verso, queridos, ele está dentro do prólogo do Evangelho de João, dentro da introdução, né, do evangelista João, quando ele está querendo ensinar, querendo mostrar, querendo dar a razão do porquê que ele está escrevendo essa história. E essa belíssima, né, esse belíssimo texto ali, trata-se de um momento em que o evangelista João, o apóstolo João, ele está conectando, né, algumas coisas que eram muito comuns ao povo daquele momento. Por exemplo, o livro de Gênesis, todos sabiam de cor o início, o primeiro capítulo do livro. Até no seminário, a gente tem que aprender em hebraico como é que é esse capítulo. Pois é, Bereshit Bará, e ali vai descrevendo todas as palavras em hebraico, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse mesmo Deus que diz, lá em Gênesis, e as coisas começam a acontecer pela sua palavra, o evangelista João está conectando uma coisa com a outra, e ele afirma, e ele coloca que esta palavra, ou em outra tradução diz o verbo, ou ainda, vamos pegar no original, a palavra que está ali sendo traduzida para nós como verbo ou palavra, em grego é o logos. O logos, que é essa palavra, que é esse verbo, é o próprio Deus. Na descrição desses primeiros versículos dessa introdução, ele diz que esse verbo é o próprio Deus, que esse verbo é o Cristo, que tudo o que foi feito é resultado da ação dele, é por causa dele e foi feito por meio dele. E diz ainda, sem ele nada existiria. Quando o evangelista João faz isso, ele conecta, né, o Gênesis e está iniciando a história de Jesus falando, olha, aqui está acontecendo a encarnação do próprio Deus. Aqui está acontecendo a presença do Deus na nossa história. A presença do Deus vivo, real, de carne e osso entre nós. Bom, com base nesse texto, aconteceu assim várias discussões profundas, várias teologias surgiram como resultado de concílios. Concílios são reuniões de líderes religiosos, cristãos, não é? Para desenvolver linhas doutrinárias que sejam comuns a todos os cristãos e gerar unidade no pensamento. E em 325 depois de Cristo, você deve ter visto o Rian falando que só foi 300 anos depois que o cristianismo se instituiu como religião oficial. Pois é, foi nesse concílio aqui, ó, por Constantino, né? Em 325 depois de Cristo foi estabelecido um concílio em Niceia. E desse concílio, que durou bastante tempo e envolveu muitas pessoas, surgiu a doutrina da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, sendo uma coisa só. Lembrou? Trindade? Nós somos monoteístas, temos um único Deus, que subsiste na forma de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa teologia da Trindade surgiu em 325, nesse concílio de Niceia. Depois o tempo passou e outras indagações e perguntas aconteceram, e no ano de 451 aconteceu o concílio de Calcedônia, e nasceu, como resultado desse trabalho, a teologia da encarnação de Cristo. Cristo, naquele momento, com todas as bases bíblicas, todos os teólogos chegaram à conclusão de que ele era 100% humano, mas também era divino. Então, que legal, e é importante entendermos isso. O evangelista João,
ele está afirmando isso. O verbo se fez carne, a palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós. Com essa introdução, eu quero já entrar nesse primeiro ponto, que é justamente ele, o Senhor, o nosso Deus, ele sente a nossa dor. A palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós. Queridos, quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que a humanidade, os pecados, as situações todas, o povo, a crueldade, tudo isso foi se disseminando sobre a face da terra. E sempre que havia injustiça, sempre que havia situações assim, o povo clamava a Deus. E a gente observa pela leitura da palavra que Deus estava com seus ouvidos atentos para a oração daquele que buscava a Ele. O Senhor sente a dor das suas criaturas, o sofrimento. Até a própria natureza, diz a palavra, que ela geme, clamando pela restauração. Então, nesse sentido, eu estou afirmando para você, através do texto de Jesus aí, que nós estamos, do texto de João, que fala sobre Jesus, Deus se fez carne. Então, o que você sente na sua carne, o Senhor sabe. Ele te conhece. Jesus é a pura essência do amor de Deus em pessoa. E a essência do amor encarnado na humanidade. Poxa, que legal. O Senhor ouve o clamor do seu povo, o Senhor sabe aquilo que nós estamos sentindo, ele sabe, ele sente, ele te conhece. Ele te conhece por inteiro. No Egito, quando eles estavam escravos do faraó, a palavra nos diz exatamente isso. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então aqui o Senhor está afirmando, olha, eu sei, eu estou ouvindo, eu sinto isso, eu percebo isso. Não era um castigo que ele estava aplicando no povo por sua desobediência. Não era uma situação, não. Era uma consequência de todo o desgaste, de todo o mal, de toda a deturpação da criação por conta do pecado. Homens querendo explorar outros homens, querendo se sobrepor, e a escravidão ali, você leia Êxodo, você vai perceber, era cruel o negócio. E o Senhor então ouve o clamor, o Senhor percebe as lágrimas das pessoas, o sofrimento, a dor. E eu afirmo, a nossa dor, a nossa miséria, as injustiças, o Senhor conhece. E as nossas orações sobem até os céus. Outro texto, o Salmo nos ensina assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Dentro da teologia da libertação, nós aprendemos, que Deus está do lado do oprimido, não do lado do opressor. Deus está do lado daquele que é afligido, daquele que está sofrendo. Deus está deste lado, do pobre, do miserável, daquele que é desvalido, daquele que padece. O Senhor está do lado dessas pessoas. Do lado delas, por quê? Sofrendo com elas, sentindo as mesmas dores que elas, sentindo realmente todos os apertos que essas pessoas passam, que você passa, querido. E nesse caso o Salmo está falando, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao clamor. Poderia citar outros vários textos, buscar-me-eis e me achareis, não é? Se nós nos humilharmos, nos arrependermos, o Senhor vai ouvir do céu, e poderia citar outros que apontam nesta mesma direção. Precisamos caminhar, precisamos pensar e entender. O Senhor sabe aquilo que estamos sentindo, nossos medos, anseios, dúvidas. O Senhor nos conhece, sente a nossa dor. E com Jesus? Bom, com Jesus não era diferente. Esses textos que eu citei para vocês eram referências que Jesus tinha, era da leitura, daquilo que ele lia, daquilo que ele meditava, as escrituras sagradas que ele possuía, eram esses textos e muitos outros. Então,
Isso fazia parte da meditação, da devocional de Jesus, pensar sobre isso. E aí, em Mateus, capítulo de número 9, lemos assim: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Jesus, fazendo o que fazia, ensinando, atendendo as pessoas, dando conselhos, curando, realizando milagres. E de repente ele olha, certamente estava num monte, num lugar alto, e via aquele mundaréu de gente atrás dele. E o texto aponta, né? Ficou com muita pena das pessoas porque elas estavam aflitas e abandonadas, sem esperança, sem direção, sem enxergar saída para os seus problemas. Nosso ponto: o Senhor sabe a sua dor. Ele te conhece. E aqui Jesus mostra: o seu coração ardia, em seu coração havia simpatia pela dor daquelas pessoas. Seu coração pesava por elas, com os que sofrem, com os menos favorecidos, com os desprezados, com os abatidos. O coração dele pulsava pelos doentes, pelos desvalidos. Agora, me permita fazer uma comparação para nós. A exemplo do nosso mestre, nós sentimos a mesma dor pelo outro? Nós sentimos em nosso coração o mesmo sentimento que havia no coração de Cristo Jesus? Em relação ao próximo, em relação à pessoa que sofre, em relação à pessoa que está abatida, em relação à pessoa que está sofrendo luto? Será que nós cristãos seguimos o exemplo do nosso mestre? Por que eu quero falar isso para você? Porque, especialmente agora, que estamos aí vivendo esse momento de isolamento social, de quarentena, de tantos cuidados, às vezes a gente ouve coisas ou lê coisas que você, se você for honesto e parar para pensar, não mais diria algo assim. Exemplo: estamos bem, graças a Deus. E se estivéssemos doentes, seria graças a quem? Será que Deus cochilou? Será que Deus deixou de ser Deus? Será que Deus nos abandonou? Diante desse momento todo em que alguns municípios, algumas cidades, alguns países estão tendo uma taxa de mortalidade gigantesca desta situação do Covid-19, mas graças a Deus, espera, Deus deixou de estar nesses lugares ou com essas famílias? E será que não tem dentre essas pessoas atingidas irmãos nossos sofrendo? A misericórdia do Senhor está sobre nós, mas está sobre eles também. Mas infelizmente, como a gente mencionou, isso não nos isenta, por sermos crentes cristãos, de passarmos por lutas, apertos ou sermos acometidos desta enfermidade. Querido irmão, o Senhor sente a nossa dor. E nós precisamos pensar nisso. Jesus tinha compaixão pelas pessoas e nós estamos tendo. O que nós estamos falando? O que nós estamos propagando nas nossas redes sociais? Tem irmãos nossos que já estão sofrendo o luto por conta dessa enfermidade. Tem irmãos nossos no hospital agonizando e agoniados porque é uma situação que passa da gente. O que nós temos feito para poder amenizar isso? O que nós temos feito? O que você particularmente tem feito? Mas a minha igreja não está aberta, a minha igreja não está fazendo nada. Será que nós não podemos ainda assim fazer alguma coisa pelo outro? Jesus olhava as multidões e tinha compaixão delas. Que espécie de compaixão temos demonstrado nesse momento pelos outros países, pelas outras cidades e pelas pessoas? Mas o que importa é que nós estamos bem. Não, ninguém merece isso. Nossas falas estão desalinhadas com o exemplo do nosso Mestre Jesus. E nesse sentido, irmãos, já passando para um segundo ponto da nossa reflexão,
Eu quero afirmar para você uma lição para a nossa vida. O Senhor veio em nossa direção. Não só Jesus olhava do monte e tinha compaixão das pessoas, mas ele ia em direção a elas. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Deus olhou para a terra, Deus olhou para a criação, para todas as criaturas que ele criou. E ele tem compaixão. E ele enviou o seu único filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele não só sente a nossa dor, como ele enviou o seu melhor por nós. Para quem? Só para mim? Só para a minha igreja? Só para a minha denominação? Não! Deus enviou o seu Filho ao mundo. E o texto que nós acabamos de ler, e a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. E a palavra se encarnou, e o verbo se fez carne, e o Senhor se tornou o Deus eterno e criador de todas as coisas. Ele mesmo passou a fazer parte da nossa história. Ele armou uma tenda entre nós. Ele se juntou a nós, seus filhos, nesse momento. Então eu afirmo, ele sente a nossa dor e ele está do nosso lado. E ele deseja o nosso bem. E ele está aqui para poder nos ajudar, né? E vem para nos ajudar. Armar a tenda ali tem a ver com a presença de Deus, ou o Shekinah, que era a presença do Senhor ali, no meio do povo, ou pensando no deserto, pensando em Moisés, quando eles estavam saindo do Egito, né? No processo de libertação, eles armavam um acampamento e tinham a tenda da presença de Deus. E ali naquela tenda, Moisés podia orar, e ali Moisés tinha comunhão com o Senhor, e o Senhor orientava a vida dele, orientava os passos que ele tinha na condução do povo para a terra prometida. Ou seja, na luta que Moisés tinha que enfrentar, nos desafios com os quais ele tinha que passar, vencer, superar, o Senhor estava ali para dar apoio para ele. E nesse sentido, conectando agora com o nosso texto, o verbo se fez carne, a palavra se tornou um ser humano. Armou a sua tenda entre nós. Está presente na minha e na sua vida. E o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta do seu coração e bato. E se alguém abrir o seu coração, eu vou entrar e vou morar nesse coração. Ele vai estar com você na sua história, presente em sua vida para lhe ajudar e te dar direção. Ele veio para estar conosco. A encarnação de Jesus é isso. O Senhor Criador entrando na nossa história, tornando-se um ser humano, e que viveu, que morreu, que passou por tudo aqui, para fazer alguma coisa em nosso favor, em favor do seu povo. E diz o texto ainda, cheio de amor e de verdade. O Senhor veio e não veio com o dedo apontando para a gente, o erro apontando, cobrando, com a cinta na mão, com terror. Ou vocês parem, ou então, não. Cheio de amor e de verdade. Apontando o caminho, o tipo de vida, a qualidade de nossas relações, mostrando para nós a profundidade de compromisso que nós devemos ter com o reino de Deus. Ele é o nosso exemplo. E precisamos entender isso. Diante de tudo isso, eu e você, somos instrumentos positivos na vida de outras pessoas? Eu e você somos instrumentos positivos na vida de outras pessoas? Estamos servindo ao Senhor através das nossas vidas e também através das nossas ações? A gente vê igrejas, a gente vê cultos, a gente vê, né? A gente não vê mais, só assiste. A gente via tudo isso. E a pergunta é, todo esse movimento da religião, todo esse movimento dentro da igreja, tem tornado a cada um de nós pessoas melhores? Ai, Senhor, o que nós temos feito? Tem um antropólogo, seu nome é Leslie, e estive assistindo uma conferência essa semana e peguei essa citação dele. Não fomos criados para sermos conformados ao mundo, mas
transformados pela renovação das nossas mentes. Deus usa oportunidades e mudanças na história para chacoalhar seu povo, de tempos em tempos, para fora da sua conformidade com o mundo. Que, poxa, esse antropólogo já morreu, já não está entre nós e deixou sua marca na nossa história. Como teólogos, a gente acaba lendo alguma coisa dele. E ele está chamando a nossa atenção. O Senhor não nos chamou para nos conformarmos. E Ele permite que situações como esta... Fala a verdade, né, irmãos? Você nunca viu um negócio desse no mundo. O mundo inteiro parou por causa desse vírus microscópico. O mundo inteiro parou. Tudo aquilo que havíamos planejado para esse ano, todos os nossos sonhos, projetos, já foi. Foi para o espaço. Não viveremos mais aquilo. Mesmo quando acabar esse período de isolamento, não vai ser mais. Voltou ao normal. Não. Outros estudiosos, outros, né, desse momento que estão falando e pintando os vários cenários para nós apontam. Não existe mais o normal de janeiro. O que vai existir depois da quarentena é um novo normal. Como nós estamos aqui nos reunindo como igreja já há 7 semanas desta maneira. E não mais aqui no culto. E mesmo quando as igrejas se abrirem, já sabemos. Não é para todo mundo estar junto. Vão ser cultos pequenos com poucas pessoas. Isso vai ser o normal por um tempo. Deus usa as oportunidades e mudanças na história para chacoalhar a igreja de tempos em tempos, para que a gente possa não ser conformado, mas para que a gente possa entender aquilo que Ele deseja realizar através das nossas vidas. Ele veio na nossa direção e agora é a nossa vez de olharmos para o mundo e caminharmos na direção daqueles que precisam de ajuda, daqueles que estão passando por situações complicadas. E nesse ponto eu já estou pulando para o terceiro momento da nossa reflexão. Lições. O Senhor nos revelou a sua glória em Jesus. O texto diz: e nós vimos a revelação da natureza divina, natureza que Ele recebeu como Filho único do Pai. Em Jesus Cristo, Deus revela a sua glória, o seu poder, o seu amor para nós. Os milagres de Jesus, a trajetória do Senhor, as prioridades da agenda de Jesus e todos os demais detalhes do nosso Mestre servem para você e para mim de modelo, de alvo, de exemplo a ser seguido. Afinal, se somos cristãos, devemos fazer como Cristo. E nesse sentido, dessa palavra de hoje, o Senhor envia o seu Filho, o Senhor sente a nossa dor, o Senhor arma sua tenda conosco, fez tudo o que podia para nos servir de exemplo. Deus revelou em Cristo Jesus a glória de Deus, para que a gente pudesse entender como é isso, Senhor. Como é que é o reino dos céus? Alguém perguntou para Jesus. E Jesus explicando. O reino dos céus é muito simples. É como... E contava uma história para poder as pessoas compreenderem o ensino. E assim Ele foi revelando. E assim Ele foi mostrando. E assim Ele foi fazendo e foi vivendo. Pensando em você. Pensando em cada um de nós... enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo aqui na terra. Qual é o nosso papel hoje? Em meio a esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos, como igreja, conseguindo revelar a glória de Deus às pessoas? A vida que vivemos, a fé que dizemos ter, as pessoas conseguem enxergar Deus na gente? As pessoas que te cercam, que trabalham com você, conseguem enxergar a glória de Deus em você? Muitas vezes acontece um mau testemunho
e alguém vira e fala, nossa, olha lá. E ainda o cara diz que é crente. Que tapa, que surra uma frase como esta é na vida daquela pessoa que fala para todos que é crente, mas atitudes e palavras não estão alinhadas. Isso é triste, isso é muito lamentável, porque é função da igreja revelar a glória de Cristo aqui na terra. Pois somos nós, hoje, o corpo de Cristo. E o Senhor afirma, precisamos ser sal e luz nesse mundo. Apontar a glória, mostrar Jesus, levar as pessoas de volta para o Senhor. Michel Goen é um antropólogo, um missiólogo canadense, está vivo, está aqui entre nós, tem dado palestra e tem ajudado a nós, liderança de igreja, a refletirmos um pouco sobre o ser da igreja, né? A essência da missão. Ele é missiólogo, doutor nessa questão da missão da igreja, e a afirmação dele é: nosso papel não é sermos otimistas ou pessimistas diante do cenário em que estamos inseridos. Nosso papel é compreendermos como se dá a nossa missão nesse contexto. Quando o município em que eu estou baixou um decreto impedindo as igrejas de abrirem, o comércio de funcionários, nossa, foi bem complicado e tenso. Eu e meu conselho pensamos, bom, não podemos nos reunir no templo, mas podemos nos conectar uns com os outros na presença do Senhor de outras maneiras. Podemos realizar relógios de oração, podemos realizar carreatas, podemos fazer várias outras coisas de maneira a nutrir o crente, nutrir a fé do cristão, nutrir, né, as pessoas espiritualmente. Podemos usar a tecnologia. E aí, de bate-pronto, corremos atrás para podermos aprimorar, né, essa característica ou essa técnica que a gente ainda não tinha habilidade. E assim a gente foi se reinventando, porque ficar esperando passar para podermos aí pensar na igreja é muito tarde. Isso não pode acontecer. Nesse momento, nessa situação que estamos vivendo, por isso que estamos passando, precisamos pensar agora. Qual é a melhor forma de nós cumprirmos a nossa missão? Uma coisa que aconteceu aqui entre nós, nos nossos cultos de terças-feiras, nas terças-feiras, a gente contava o número de pessoas para poder dividir em grupos para orarmos. E sempre eu pedia para o meu presbítero, né, ele fazia a conta e eu multiplicava por 10 o número que ele estava falando para mim, porque a minha oração era, eu quero esse número de pessoas participando do culto de terça-feira aqui. E de vez em quando a gente escutava, poxa, mas por que as pessoas não vêm numa terça-noite buscar a Deus, buscar orar, buscar apresentar-se diante de Deus? Porque tem outras coisas para fazer, porque estão trabalhando, porque estão estudando, tem outras prioridades. E de repente, por conta da pandemia, todo mundo para tudo. E hoje a gente consegue, num culto de terça-feira, ter lá 300 visualizações, 400 visualizações. Poxa vida, de um culto que tinha um número de dezenas, passou a ter um número de centenas de pessoas participando. Poxa, que legal, isso é maravilhoso. E a gente não estava enxergando a possibilidade de semear a palavra neste outro terreno, que o alcance é ainda maior do que simplesmente abrir a porta do templo e esperar que as pessoas... curiosamente, entrem pela porta que está aberta. Poxa vida, o Senhor chacoalha mesmo, o Senhor mexe. E nesse momento nós precisamos entender, diante do contexto em que estamos inseridos, como é que nós podemos responder, cumprir a missão que o Senhor espera de nós. Nós aqui da IPI de Cornélio Procópio temos um banner fixado aqui dentro do templo que aponta a nossa missão enquanto igreja. O conselho se dedicou por meses pensando nisso e nós entendemos que a missão da igreja está baseada em dois, vamos usar assim, dois pilares. O versículo onde Jesus, indagado, responde, né, sintetizando todo o Antigo Testamento, os mandamentos em dois. Amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento e amar ao próximo
como a si mesmo. Então a gente pensou, esse versículo é o nosso pilar, um dos nossos pilares principais. E o outro, da missão, qual é? Quando Jesus aparece, depois de ressuscitado aos seus discípulos, ele diz assim: todo o poder no céu e na terra foi dado a mim. E eu agora digo uma coisa para você. Vá e faça discípulos. Em todos os lugares, em todas as nações, em todos os cantos da terra. Então, pegamos esse versículo somado ao outro e para nós sintetizamos na frase: a nossa missão como igreja aqui na cidade de Cornélio Procópio é amar e servir a Deus e ao próximo e fazer discípulos de Jesus Cristo. Tudo o que nós fazemos enquanto igreja deve ter o propósito de cumprir esta missão. Amar e servir a Deus e ao próximo e fazer discípulos de Jesus Cristo. Podemos desenvolver projetos sociais como fazemos aqui, uma creche ou um projeto com crianças ao sábado. Podemos ensinar futebol, podemos ensinar xadrez, podemos ensinar culinária, podemos ensinar e temos todas essas oficinas nos nossos projetos. Mas por que fazemos isso? Se tem ONGs fazendo, se tem escolas fazendo, porque esse não é o nosso foco. O nosso foco é amar e servir a Deus e ao próximo. Poder contribuir, cuidando no sábado de manhã daquelas crianças que não têm aula e os pais estão trabalhando e elas ficariam soltas. Então a gente pode acolher essas crianças e podemos ministrar a ela um conteúdo relevante que possa agregar valor à sua vida e à sua formação e principalmente fazer discípulos de Jesus Cristo. Poxa, que legal. Poderíamos fazer o curso de artes aqui na igreja, pintura, poderíamos convidar as senhoras para fazer trocas de experiências de crochê, tricô, enfim, né? Poderíamos fazer qualquer coisa, desde que o objetivo, cumprir a missão, amar a Deus, amar o próximo, servir e fazer discípulos de Jesus Cristo. Precisamos entender, queridos, porque agora tudo isso teve que parar. Estamos todos vivendo juntos esse momento. Como podemos cumprir a missão agora? E como a gente falou tanto nas outras duas palavras sobre o futuro, eu não preciso esperar esse momento passar para poder antever algumas coisas. E algumas coisas serão inevitáveis. Empresas, algumas, estão fechando. Pessoas estão sendo demitidas. O dinheiro está mais curto. E tudo isso, o isolamento social, não poder ver as pessoas, tocar nas pessoas, ficar sozinho e isolado, tudo isso afeta o emocional, afeta o financeiro, afeta as pessoas. Então, estamos antevendo um momento de dificuldade nessa questão da saúde emocional. Precisamos esperar as pessoas ficarem em depressão ou estarem muito mal ou à beirada do suicídio para começarmos a pensar e a agir em direção delas? Ué. Como responder à missão agora? Os líderes aqui da comunidade, eu desafiei a todos eles. Por favor, queridos, façam contato com todos os membros, todos aqueles que fazem parte do seu ministério. Por quê? É o cuidado uns com os outros. É Jesus olhando e vendo as multidões e o coração dele pulsando por elas, pelas dores delas, por aquilo que elas estão passando. E agora, o mundo está clamando, as pessoas estão desesperadas, algumas estão com uma teologia enviesada, com um pensamento errado sobre Deus, achando que Deus está castigando, que são as pestes do Apocalipse, mostrando o fim dos tempos, e por isso, irmãos, não é hora disso. O momento é de se encarnar, de tomar consciência de que todos estamos sofrendo. Alguns muito mais do que nós. E podemos e devemos caminhar em direção dessas pessoas, assim como o Senhor caminhou na nossa direção quando nós estávamos perdidos. É a hora da igreja responder o papel dela, que é amar ao próximo. Amar a Deus, amando o próximo, fazendo por ele, agindo, tendo o seu coração pulsando pelas pessoas. Concluindo, queridos, Jesus Cristo é o nosso exemplo, modelo. Precisamos olhar para Ele e não só falar, Ele é o cara. Olhar para Ele e falar, nossa, que lindo. Não, precisamos olhar para Ele e falar, é por esse caminho que eu preciso caminhar.
Jesus veio para estar na frente, para abrir o caminho, para que a gente possa passar atrás dele. E ele exatamente diz isso: vinde após mim, caminha aqui, ó, é nessa estrada, é por aqui que você deve caminhar. Somos seus discípulos, precisamos agir como ele agia, fazer como ele fazia, sermos, como igreja, verdadeiramente corpo de Cristo aqui na terra, representantes de Deus. Mas de que Deus? Esse que a gente ministrou hoje, que se encarna, que sente a dor, que se coloca na pele daquele que sofre. Não se coloca superior, não seremos atingidos. Poderão cair 10.000 à nossa direita, 50.000 à nossa esquerda, mas nós e a nossa igreja não será atingida. Lamentável, não é isso. Representantes de Deus, pessoas, homens e mulheres que se importam, que olham ao redor, que estendem a mão, que revelam o amor e a glória de Deus às pessoas carentes desse mundo. Amém? Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e que essa palavra tenha encontrado um solo para florescer dentro de você, querido. Fez sentido para você? E se fez, vamos orar. Vamos pedir para o Senhor que nos ajude a consertarmos as nossas falas, revisarmos nossas prioridades e a vivermos uma vida de verdadeiros adoradores, de verdadeiros discípulos, de verdadeiras pessoas que foram transformadas por esse Deus que desceu do céu e se encarnou por causa do nosso sofrimento. Vamos orar? Ó Pai, obrigado, Senhor, porque o seu amor por nós nos faz ficar quebrantados mesmo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu da humanidade quando ela virou as costas para ti. Quando ela não ligou, não deu bola, não fez pelo Senhor. Mas o Senhor insistiu, o Senhor investiu e o Senhor enviou o seu Filho Jesus por nós. Deus, obrigado. Obrigado mesmo, Senhor. Porque realmente não somos merecedores do seu amor, não somos merecedores da sua atenção. Não somos. Mas o Senhor olhou para a sua criação, o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para o meu irmão, o Senhor olhou para quem está me ouvindo nessa noite, nesse momento, e o Senhor sente, porque o Senhor se encarnou, o Senhor sente a nossa dor, o Senhor sabe o que estamos vivendo, a nossa agonia, o nosso desespero, os nossos medos, o Senhor sente a nossa dor. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, ajude a mim e aos meus irmãos, ó Pai, a entendermos a sua voz, a sentirmos a sua mão nos dando direção, a sentirmos, ó Deus, o Senhor falando para nós, especialmente para aqueles que tinham o hábito de estarem constantemente ali na igreja, de viverem na sua presença, de cantarem louvores ao Senhor. Nos ajude a entender, Pai, aquilo que o Senhor deseja e quer realizar através de nós, a entendermos a nossa missão. Eu te agradeço, Senhor. Tua palavra nos ensina a em tudo dar graças, então eu quero te agradecer, porque todo esse momento de quarentena, isolamento social, que mexeu com todo o planeta, tem dado a nós oportunidade de repensarmos, de olharmos com outros olhos para os nossos relacionamentos, para as nossas prioridades, para a nossa família. E Deus, incomoda, eu te peço, os nossos corações, para que nós, ao ouvirmos as notícias, ao percebermos os números, ao não ficarmos inertes ou parados, ó Deus, mas que a gente possa estar assim, tendo compaixão
estendendo a nossa mão e podendo ser solidários, ó Pai. Em nome de Jesus, mexe conosco, Senhor, mexe com a tua igreja, para que a gente não fique pensando só em nós mesmos, mas que nós possamos estar realmente sentindo em nossos corações o mesmo que havia no coração do nosso Mestre Jesus. Nos ajuda, faz de nós pessoas melhores, faz de nós, ó Deus, pessoas, homens e mulheres sensíveis realmente a Ti e a Tua verdade, para nós, Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém?